Queridos irmãos, Evangelho de João, capítulo 19, por favor. Evangelho de João, capítulo 19, verso 28. A palavra de Deus diz assim: Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse: Tenho sede. Esta é a quinta palavra na cruz. Como bem destacado pelos irmãos anteriormente, Jesus, naquele momento de grande agonia, se você já leu sobre isso, talvez você já tenha lido sobre as angústias e o sofrimento que um homem crucificado passa, você deve se lembrar agora. A morte era para ser lenta. A morte do crucificado era para ser uma exposição às pessoas que estavam passando. Eles eram colocados em lugares de caminhos para que as pessoas vissem e eles fossem exemplo. E era para que eles sofressem ali durante um tempo a desidratação, o sangue se esvaindo, as chicotadas, o sangue correndo, a cruz na sua cabeça, o sangue correndo pela sua cabeça, pelo seu rosto. Ele está desidratado, ele está moído. E naquele instante, Jesus, depois de olhar para outros, como foi destacado pelo presbítero Rômulo e os outros irmãos aqui, Jesus está sofrendo de sede. Uma das coisas mais importantes que nós precisamos lembrar a respeito do nosso Salvador é que Ele de fato era Deus, sabia de todas as coisas, tudo estava no seu comando, no seu controle, mas Jesus também era homem. No início da igreja, no início da história da igreja, alguns se levantaram a chegar a dizer aqui: Jesus não veio em carne, Jesus não era homem, eles diziam. Por influências do pensamento da época, o pensamento grego, os gregos achavam que aquilo que era matéria era impuro. Então como é que Deus pode ter virado matéria? Então, os relatos bíblicos vão diversas vezes falar que Ele veio em carne, Ele era homem. E aqui está a prova das mais gritantes. Ele era Deus, é verdade, mas Ele era homem. E no início da igreja, alguns irmãos precisaram se levantar para dizer que aquilo que não é assumido não pode ser resgatado. Para que nós usufruíssemos da sua salvação, para que nós desfrutássemos da redenção de Deus, Deus mesmo teve que vir em carne para nos resgatar e assumir a nossa natureza. Aquilo que não se pode assumir não pode ser resgatado. Então Jesus precisou assumir a forma humana. Isso é escândalo para o grego, escândalo para os antigos, porque não cabe na mente das pessoas que Deus tenha vindo em carne, mas Ele veio. E Ele está demonstrando que Ele carrega das nossas características. Ele está desesperado de sede. Esse é o meu primeiro ponto. Que Jesus, como nosso Salvador, veio como ser humano, assumindo a nossa forma, sofrendo, teve fome, ficou triste, chorou, se compadeceu, se alegrou, esteve em festas com outros. Ele precisava, se sentiu cansado algumas vezes, Ele precisava assumir as nossas características para nos resgatar. E foi isso que Ele fez. Mas o segundo ponto, que é muito importante, que o texto do Evangelho de João diz, é que Ele estava cumprindo, tudo aquilo estava concluído diante dos seus olhos, para que a Escritura se cumprisse. E isso não sai da mente de Jesus. Um dos irmãos aqui falou anteriormente que todos estavam ali, os homens estavam agindo com a sua maldade latente, condenando, mentindo. Nem nas suas condenações eles conseguiam ser coerentes.
abusando do seu poder, fazendo escárnio, faz uma coroa de espinhos. Ele não está dizendo que ele é o rei dos judeus, não é isso que eles estão dizendo? Faz uma coroa de espinhos, põe na cabeça dele, isso é escárnio. Os homens estão agindo conforme as suas vontades, mas eles estão cumprindo aquilo que havia sido dito a respeito do Messias, e Jesus sabe isso muito bem. Se você ler o Salmo 22, você vai cair o seu queixo, para ver o tanto de referências que estão sendo cumpridas aqui. A própria palavra que o diácono Marcelo acabou de nos falar aqui, o Salmo 22, verso 1, diz que ele é o abandonado de Deus. Esse é o Messias. O Messias é aquele que precisa passar pela traição. O Messias é aquele que é o inocente. Ele não tem culpa, mas ele é condenado sem culpa alguma. Ele é zombado, traído, esquecido, abandonado. Seus pés, suas mãos são perfurados. Salmo 22. A palavra de Deus diz que os soldados tiram sortes ali sobre as suas roupas. Tudo isso para que se cumprisse as Escrituras. Nenhum dos seus ossos seria quebrado, para que se cumprisse as Escrituras. O seu lado foi rasgado, para que se cumprisse as Escrituras. Jesus tem na sua mente, e Ele sabe, está tudo concluído, está tudo feito. Tenho sede, porque a palavra de Deus disse que o Messias de Deus também sentiria sede. Abra sua Bíblia, Salmo 22, verso 14, verso 15. A palavra de Deus diz: como água me derramei, e todos os meus ossos estão desconjuntados. Meu coração se tornou como cera, derreteu-se no meu íntimo. Meu vigor secou-se como um caco de barro, e a minha língua gruda no céu da boca. Deixaste-me no pó, à beira da morte. A língua grudou no céu da boca. Jesus está sedento, está morrendo de sede, para que se cumprisse as Escrituras, para nos salvar. Em dois momentos da história, Jesus fala sobre a sede que existe e é comum, como uma das maiores necessidades do nosso coração, da nossa vida como seres humanos. Eu não sei se você já passou fome ou passou sede, mas você vai entender o que Jesus está passando aqui. Só que Jesus pega a sede e Ele liga as necessidades mais profundas do nosso coração. Lembram da mulher samaritana? Jesus encontra aquela mulher num poço, pegando água, e Ele diz: olha, se você beber dessa água, você vai sentir sede novamente. Mas se você beber da água que eu te der, você não vai ter mais sede. Do seu interior vão fluir rios de água viva. A mulher não entende: me dá dessa água para eu não ter que vir mais aqui. Não era disso que Jesus estava falando. Não era de uma sede física, mas da sede mais carente daquele coração. Ela muda de assunto, ou melhor, ela tenta fugir da questão ali. Então Jesus fala: então vai lá, chama o teu marido para que a gente converse. E ela: eu não tenho marido. E aí Jesus fala: é verdade, você não tem marido, porque você já tem mais de 5 maridos aí e nada te satisfaz. Você continua com sede. Num outro momento, Jesus, como foi lembrado aqui pelo presbítero Saulo, Jesus conta uma história do rico e de Lázaro. Havia um homem riquíssimo, e à sua porta um mendigo, um homem que passou dificuldades pela sua vida. Esses homens morrem, e eles estão no céu de Deus, ou melhor, um deles está no céu de Deus. O mendigo pobre chamado Lázaro está lá no seio de Abraão, e o rico está no inferno. E a história que Jesus conta diz que o rico via Lázaro, via o céu de Deus ali,
e ele implorava a Abraão: Abraão, pede para que Lázaro pingue um dedo de água, uma gota d'água em minha boca. O inferno é lugar de tristeza, de ranger de dentes, de sede. Ele foi rico na vida, se satisfez com muitas coisas para morrer de sede eternamente. E Jesus morreu pelos nossos pecados, carregando as nossas características. Nunca mais Jesus vai deixar de ser homem. Jesus morreu de sede para que eu e você não tenhamos mais que morrer de sede escolhendo ídolos do nosso tempo, para que tenhamos só nele a nossa fonte de água viva. Vamos orar. Senhor Deus, ouve a oração do teu povo e liberta os nossos corações desses ídolos que nós tentamos colocar dentro do coração, como se eles satisfizessem e matassem a nossa sede. Na verdade, eles têm sido como a água, como beber água do mar, água salgada. Você bebe, mas você continua com sede, porque é uma água salgada, é uma água que mata. Livra teu povo, Senhor, desses ídolos, e faz com que a gente olhe para o Senhor, o nosso Salvador, aquele que veio viver os dias aqui para se compadecer. A tua palavra diz que o Senhor sabe o que é sofrer. O Senhor é perfeitamente homem e sabe dos nossos sofrimentos e sabe também das nossas maiores necessidades. Por isso, Senhor, nós te pedimos: mata a nossa sede. Mata a nossa sede, Jesus. Nós te pedimos isso, em teu nome. Amém.